já percebeu quanto mais você busca a Deus, mais parecem surgir problemas? É como se de repente tudo começasse a se levantar contra você, não é verdade? Surgem conflitos aí que não existiam, pessoas mudam de comportamento, a mente ela fica o quê? Ela fica sobrecarregada, a oração ela parece enfrentar uma resistência maior, né? Muitos pensam aí que isso é um sinal de que Deus os abandonou, mas muitas vezes a realidade é justamente o contrário, é porque você está avançando. Presta muita atenção no que eu vou dizer. O inimigo, ele não costuma gastar tempo aí com quem já está parado, né? Com quem já está fracassado, derrotado. Ele procura atrapalhar quem está o quê? Quem está caminhando, quem está crescendo, quem está se aproximando de Deus. Foi assim com José, quando Deus lhe deu sonhos, sua vida não ficou mais fácil, né? O que aconteceu com ele? Os seus irmãos o rejeitaram, ele foi vendido, foi caluniado, foi preso, mas nenhuma daquelas provações conseguiu aí impedir o propósito de Deus na vida dele. Isso nos ensina uma verdade. O diabo, ele não consegue anular os planos de Deus. Ele tenta alcançar você aí antes que você chegue até eles. E como é que ele faz isso, né? Através aí de armadilhas. Não estou falando aí de algo, né, que muitas vezes você possa enxergar com os olhos naturais. Estou falando de estratégias, né, espirituais, né, que não acontecem na nossa realidade. A primeira delas é o que é distração. O inimigo, ele sabe que não precisa afastar você aí da igreja. Basta afastar você de quê? Da presença. Aí o que ele faz? Ele enche o seu dia de compromissos, coloca a sua mente em 1000 lugares ao mesmo tempo, faz você acreditar que depois eu oro, que depois você lê a palavra, que depois você busca a Deus. E esse depois, né, vai matando aí a intimidade aos poucos. A segunda armadilha é o que? É o orgulho espiritual. E essa é perigosa porque acontece quando a pessoa ela começa a achar que já sabe tudo, que não precisa mais aprender, que não precisa de ninguém, que é autossuficiente, né? Que não precisa mais aí ser corrigida. E é exatamente nesse momento que ela fica mais o quê? Mais vulnerável. Pedro, amados, ele tinha certeza que nunca negaria Jesus. Horas depois, o que Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes. Quem pensa, amados, que está em pé, a palavra diz o quê? Que deve vigiar para que não caia. A terceira armadilha é o desânimo. Essa não chega fazendo barulho, ela chega em silêncio. Você continua indo à igreja normalmente, continua fazendo tudo, mas o coração vai o quê? Vai esfriando, a alegria ela desaparece, a expectativa ela morre. Você começa a servir apenas aí por obrigação. E aí é nessa hora que o inimigo tenta convencer você de que nada mais aí vai mudar, mas isso é mentira. O diabo ele é o pai da mentira. Deus continua sim trabalhando, mesmo quando você não está vendo. Você se lembra de Daniel? A oração ela foi respondida no primeiro dia, mas a resposta demorou o quê? Demorou 21 dias, né, para chegar. Não porque Deus não ouviu, né, não chegou, estava engarrafado o céu, mas porque existiu o quê? Existiu uma batalha espiritual naquele momento. Quantos aí desistem, né, um dia antes do milagre chegar? Quantos param aí de orar quando o céu já está movendo as peças? É por isso que a perseverança, amados, é uma das maiores armas do cristão. Não é a emoção, é o quê? É a constância. Quem permanece fiel nas pequenas coisas está sendo o quê? Está sendo preparado para as grandes. Outra armadilha muito usada aí pelo inimigo é a ofensa.
Ele sabe, amados, que uma pessoa ferida, ela pode passar a enxergar tudo aí através da dor. E quando isso acontece, ela começa a desconfiar de tudo, né? Desconfiar de todos, fica isolada, perde a alegria da comunhão, vai esfriando. Por isso Jesus ensinou tanto sobre o perdão. Perdoar não é dizer o erro não existiu, né? É recusar-se a carregar uma corrente que o próprio inimigo ele plantou, né? E colocou sobre você. Existe ainda uma armadilha que poucos percebem, tá? É a pressa. Deus ele tem tempo. Ele tem todo o tempo do mundo. O homem não. O homem ele tem o quê? Ele tem ansiedade. Quantas decisões erradas, né, nasceram aí da impaciência. Saul ele não esperou. Abraão tentou ajudar aí a promessa, né, de Deus. Moisés ele agiu no impulso. Todos eles, todos colheram consequências dos seus atos. Quem não aprende a esperar, amados, aí em Deus, acaba correndo na frente dele e nunca é seguro caminhar onde o Senhor ainda não mandou você. Você está entendendo? O perigo da ansiedade, a gente tomar decisões, avançar e fazer coisas ali que Deus não mandou você fazer. Né? Você ultrapassou, você foi na frente. E sabe como vencer essas armadilhas? Não existe assim uma fórmula, né? Uma fórmula mágica. Existe sim uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de santidade, de humildade, de discernimento, de obediência. Essas sim são as armas que o céu entrega ao seu povo. O diabo, ele é astuto, mas ele não é onisciente. Ele observa, ele estuda ali os padrões, ele estuda cada movimento seu. Você pensa que não? Não subestime nunca Satanás. Ele é um excelente observador, mas ele não conhece o seu futuro. Quem conhece o começo, o meio e o fim, desde o princípio de tudo, é o Senhor. Por isso, quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, você caminha com aquele que já sabe tudo. Talvez você tenha aí percebido, né, alguma dessas armadilhas aí na sua vida, né, na sua própria vida. Não se desespere. Reconhecer o perigo é o primeiro passo aí para evitar, né, para evitá-lo. Volte à simplicidade do Evangelho, né? Volte ao primeiro amor. Volte à presença. Não se preocupem aí em parecer forte aí diante dos homens, né? Diante dos irmãos da igreja. Preocupe-se em permanecer firme diante de Deus. Porque o maior sinal de um cristão maduro não é o quanto ele aparece, é o quanto ele permanece, é quem ele é quando ninguém vê. E eu quero terminar deixando aqui uma verdade para você, tá? Nunca confunda, amados, nunca confunda silêncio com ausência de Deus. Porque enquanto você pensa que nada está acontecendo, o Senhor ele está trabalhando em áreas aí que você ainda não conseguiu ver. Permaneça sim fiel, permaneça vigilante, permaneça humilde e lembre-se, as maiores vitórias espirituais não acontecem aí nos palcos, elas acontecem no lugar secreto. É ali que Deus fortalece os seus guerreiros, é ali que o céu prepara aqueles que decidiram permanecer fiéis até o fim. Que o Senhor te guarde, lhe dê discernimento e fortaleça a sua fé em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e de sua família em nome de Jesus. Amém, amados.